A Justiça dos Estados Unidos reconheceu há pouco a liquidação do Banco Master decretada pelo Banco Central. Mais cedo, o ministro relator do caso Master no Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, voltou atrás, suspendeu a inspeção nos documentos do BC relacionados a esse assunto. Reportagem Thaísa Medeiros. No despacho, Jonathan se defendeu, insistindo que a inspeção poderia ser instaurada por meio de decisão monocrática, mas que levaria o caso a plenário devido à dimensão política. A mudança é uma vitória parcial do Banco Central. O BC tinha questionado a autoridade do ministro para determinar a ação, cobrando uma votação de todos os juízes da corte. Jonathan estava sendo pressionado por colegas a rever a inspeção. A cobrança envolvia justamente a grande repercussão negativa à medida, que era vista como uma intimação ao trabalho da autarquia e constrangedora ao TCU. O colunista do CNN Money e ex-diretor do BC, Tony Volpon, condenou as investidas dos tribunais contra a autoridade monetária. Toda essa onda tanto do TCU, como agora também no STF, sobre a intervenção num banco de pequeno e médio porte, isso que traz essa quase revolta, porque claramente tudo isso está acontecendo pela tentativa do dono desse banco e seus associados de comprar influência em Brasília. O freio político contra Jonathan é uma tentativa do TCU de administrar o conflito com o Banco Central e evitar um embate mais amplo entre as instituições. A atuação do ministro era vista como uma interferência na autarquia, que já estava fragilizada diante de ataques externos de outras cortes e também nas redes sociais. A Polícia Federal apura a denúncia de contratação de influenciadores digitais numa investida contra o BC e em defesa do Banco Master. Alguns criadores de conteúdo disseram que foram procurados para publicar material que questionasse a liquidação do Master. Eles teriam sido consultados por agências de marketing para participarem do projeto DV. O contrato tinha uma multa de confidencialidade. Para um dos denunciantes, DV se refere à abreviação do nome do dono do Master, Daniel Vorcaro. No momento, a PF reúne informações iniciais sobre o caso para, posteriormente, realizar uma eventual abertura de inquérito. Reinaldo, registra-se aí uma furiosa reação, sobretudo a entrada de instituições como o STF e o TCU no âmbito todo do escândalo do Master. Resolveu-se a situação? Eu acho que nós passamos por um primeiro round agora, mas acho que ainda tem algumas coisas pela frente. E dá para entender, eu acho que é legítimo o setor público, os organismos de governo procurarem seu espaço e aumentar seu poder de influência. O Cristiano está aqui, pode falar bastante sobre isso também. No setor privado também é natural, as empresas buscam crescer mercado, aumentar lucro, aumentar base de clientes. No setor público, você procura aumentar suas áreas de influência também. E a maneira como eu enxergo o que está acontecendo, foi os tribunais de contas procurando aumentar a sua competência em julgar, em participar do julgamento de casos que não envolvem diretamente dinheiro público, mas envolvem ação de servidores. Mas, usando a expressão do ministro do TCU, acho que a dimensão da proposta, da interferência numa autarquia importante como o Banco Central, foi muito grande. A dimensão é uma dimensão desproporcional. Intervenção em banco, ninguém gosta de fazer, nenhum servidor do Banco Central gosta de fazer. Isso dura 15, 20 anos. Essa talvez vá durar mais. Todas as liquidações tiveram uma ressaca muito grande. O acionista do banco no qual houve intervenção sempre processa o banco e o setor público depois, porque daqui a 20 anos ele vai dizer, está vendo, meus ativos valorizaram, se tivesse esperado tinha dado certo, mas já foi. Quando o banco perde capacidade, perde capital, perde liquidez, perde capacidade de gerir seu passivo e ativo, só intervenção funciona. Então, não é que o Banco Central goste de fazer. Pelo contrário, o Banco Central faz de tudo para não fazer intervenção. Mas se ele fez, é porque foi necessário. E é quase impossível para um ente, um organismo
mesmo especializado como o TCU, entender essa lógica. Então, querer ver os documentos, fazer a inspeção, ir lá indagar os funcionários, isso realmente é uma interferência ao Banco Central que não traz institucionalização no Brasil. A dimensão é muito grande. O risco institucional ao Brasil, nesse evento, foi um risco grande. Acho que nós passamos por isso. O Banco Central saiu maior. O Banco Central é muito blindado, é muito eficiente, são servidores de carreira, tem um processo muito bem feito. Eu trabalhei na iniciativa privada quase minha vida inteira e alguns anos no setor público. O setor público, a auditoria do setor público é incomparavelmente melhor do que a do setor privado. Eu trabalhei em grandes empresas brasileiras e estrangeiras e a auditoria do setor público e os processos são muito melhores. Reinaldo, deixa eu abordar com o Cristiano agora um aspecto que você mesmo sugeriu. Não é trivial a organização de forças políticas com capacidade e sofisticação suficientes para obter que partes do STF, partes do TCU, se dispusessem a ser ferramentas de uma pressão política em cima do Banco Central, Cristiano. Então, houve perdedores aí na arena política? William, obviamente o que a gente está vendo é sim uma questão, uma interferência política. Aliás, é uma dessas críticas, né, que foram feitos. Um dos pontos que foram trazidos durante todo esse processo foi justamente a rede de proteção que o ex-dono do banco acabou montando em Brasília, né? Então, a questão a gente sabe que são muito criticados, por exemplo, as atuações dos tribunais de contas estaduais, por exemplo, onde você vê parentes, cônjuges, também de autoridades políticas sendo indicadas para essa composição. O TCU, de um tempo para cá, conseguiu se blindar disso, estava sendo até bastante elogiado por pessoal do mercado em relação a fiscalizações recentes do governo federal das contas, impondo limites à corte de gastos, enfim. E o que a gente está vendo agora com todo esse episódio é o TCU dando uma série de passos atrás na construção dessa credibilidade. E isso é muito ruim, não apenas para o próprio TCU, que está sob um intenso, também vivendo aí críticas intensas vindas de todos os lados, por tentar interferir numa decisão absolutamente técnica que foi tomada pelo Banco Central, que, como disse o Reinaldo, é um corpo ali altamente qualificado. Agora, essa decisão da Justiça Americana de reconhecer a liquidação do banco, além do recuo também que o ministro Jonatas fez, isso pode acabar, de certa forma, minimizando essa pressão e talvez o apetite, a vontade do TCU. Agora, a gente tem outros capítulos pela frente, ainda vindo, William, porque essa investigação continua tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o TCU, o plenário, ainda vai julgar essa questão e o Congresso Nacional vai voltar querendo instaurar uma CPI para investigar. Então, a gente vai ver ainda o Banco Central passando por questionamentos muito fortes, e isso definitivamente não é bom. Lembrando que esse é o primeiro grande desgaste que o Banco Central passa depois da aprovação da Lei da Autonomia do Banco Central. É um ano eleitoral onde espera-se que o Banco Central também sofra pressão política para redução de taxa de juros. Então, essa história toda do Banco Master é mais um ingrediente que joga uma pressão e uma dúvida sobre a autonomia do Banco Central que não é bom para o sistema. Deixa eu ir para a política ainda um pouquinho, Thaís, já volto a você nisso. Claro. Jussara, Brasília dorme tranquila ou com medo de um certo celular na mão da Polícia Federal? Eu acho que esse medo aí é permanente já tem algum tempo. Esse celular, né, é um celular que tem muitos contatos e contatos poderosos. Aí sim reside o medo. Mas, William, se você me permite, eu tenho observado nos últimos dias
o que me parece uma mudança de estratégia. Não apenas pelo recuo do ministro Jonathan de Jesus, né, do TCU, que suspendeu a inspeção, fez uma mudança ali no entendimento dele, até pelo isolamento que estava ficando evidente. Se no começo desse caso todo ele foi muito duro com o Banco Central, a pressão fez mudar esse entendimento e também ele ficar cada vez mais isolado, pelo menos agora. A gente não sabe ainda, William, se essa decisão dele vai permanecer, se lá na frente terá uma nova reviravolta. O que observo é que tem uma mudança de estratégia sendo calculada neste momento. E aí me chamou muita atenção também, porque nos últimos dias, você sempre me perguntou aqui, Jussara, e o governo federal, e o governo Lula, o que eles estão dizendo? Vinha um silêncio muito grande e isso estava incomodando de fato. A gente comentou aqui. Aí, a partir de ontem, final da tarde, hoje, as fontes, auxiliares, interlocutores do presidente Lula começaram a falar, olha, o presidente está incomodado com a ação do TCU, com a posição também do STF, que questiona o Banco Central. Então, é uma mudança também que eu observo neste curso. E aí, era uma avaliação, né, sempre nos bastidores, né, que o presidente estava incomodado, que isso colocava em xeque a qualidade do Banco Central, que isso estava preocupado com a instabilidade no mercado financeiro. Hoje, pela primeira vez, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, questionado, fez uma defesa enfática do Banco Central. Tudo isso, William, a gente sabe que a política se movimenta ainda mais quando ela está com medo, né? As coisas mudam bastante com muita rapidez. E faz ter essa percepção que a estratégia está mudando. A descrição que você faz é de um bando de engenheiros de obra feita. Porque eu sei que você é repórter política e você conversa com as fontes. É normal na nossa profissão que às vezes você pode, às vezes você não pode nem deve identificar as fontes, porque você não vai atribuir a alguém que não disse isso oficialmente algo que é uma informação importante para o seu trabalho. A informação importante que você trouxe para o nosso público é que houve uma reação dentro do governo federal. A reação da sociedade civil organizada foi fortíssima. Raramente, Thaís, a gente viu entidades com o porte, a abrangência e a importância das entidades que a gente registrou, sobretudo do setor de economia e financeiro, reagir como reagiram com notas públicas. Elas estabeleceram uma pressão aberta, pressão política aberta, contra a pressão política por detrás, que é a que a gente viu fazer com que pedaços do STF e pedaços do TCU caminhassem como caminharam. Resolveu-se essa queda de braço, Thaís? Não, está longe disso, William. Agora, é muito interessante esse roteiro que você traça, porque sim, a pressão começa na opinião pública e é liderada pelo setor financeiro, que num movimento inédito, porque são entidades, inclusive, que concorrem entre si no mercado e que tem pouco consenso público, mas se juntaram, porque entenderam que para se manterem num sistema sólido e garantido, elas precisavam contar todas com um Banco Central sólido e garantido. Então, agiram com contundência. Abertamente. Abertamente. Aí, de repente, essa pressão começa a aparecer dentro do Tribunal de Contas da União. O presidente do TCU tenta reagir protegendo o ministro relator, convoca os ministros, não tem resposta. Fica mais difícil para o Jonathan, porque para ele perder fora para a opinião pública, até então parecia que ele não estava ligando, porque ele estava só dobrando a aposta. Quando a coisa começou a esquentar dentro do próprio TCU e que ele viu que ele seria derrotado dentro do próprio TCU, ele precisou fazer esse recuo. A preocupação agora, o arranjo agora, é tentar o seguinte: como ele quer se salvar politicamente, e esse despacho dele hoje, ele cita inclusive essa pressão, que ele quase desqualifica e deslegitima, ele está numa tentativa de encontrar algum jeito de manter alguma inspeção no Banco Central. Há uma frase dele ali que eu acho que é uma ofensa à inteligência alheia, quando ele disse que é uma reação desproporcional a uma medida corriqueira. Não é nem desproporcional e nem corriqueira. Corriqueira aonde? Aí eu acho que é uma ofensa à inteligência alheia, mas continua. Enfim, é desse trecho específico que eu estou falando, né? Porque a reação não é desproporcional é a ação dele.
E não é corriqueiro, porque o TCU não se mete em mérito de supervisão bancária do Banco Central. Mas, enfim, só para fechar a questão aqui da pressão, William, então, primeiro tem essa preocupação dele política de encontrar uma forma de manter qualquer que seja uma inspeção, nem que seja para fazer de conta. Vai lá no Banco Central, toma um cafezinho e diz que fez inspeção, mas não acessa nada. Essa é uma salvação política que eles estão tentando fazer. E só por último, o Cristiano citou aqui a decisão da Justiça Americana que saiu agora há pouco, a gente já deu, um juiz que diz para a Justiça Americana, falou, olha, a gente vai ter que acatar exatamente o que disser o liquidante e a Justiça brasileira. Nós reconhece a liquidação brasileira e tira a possibilidade de credor, de qualquer interessado, de acionar a Justiça americana para ir contra o Banco Central. Então, ou seja, um reforço institucional importante da Justiça americana ao BC. Reinaldo, por último, eu tenho um minutinho ainda antes da gente encerrar esse segmento do WW, eu queria deixar você com esse minuto. Reinaldo, que dano você eventualmente registra na credibilidade do sistema financeiro brasileiro depois dessa onda, ou você ainda tem medo disso? Não, vamos lá. O risco, a institucionalização para o Brasil foi ruim, porque é natural, briga por poder, briga por espaço, mas fez uma marca no chão de até onde o governo permite que se dispute com autarquias e agências reguladas. Isso foi ruim. Para o Banco Central saiu muito bem dessa história. Ele usou a regra para desqualificar o pedido de acesso a documentos do Banco Central com a própria regra com a própria regra que tem que ser uma decisão colegiada e não monocrática. Então, o Banco Central saiu muito bem, o sistema saiu muito bem. Como dizia um banqueiro da década de 80, não tem sistema forte com regulador fraco. E foi isso que o sistema quis. Então, o sistema saiu bem, mas, como vocês falaram, ainda tem mais coisa pela frente, né? Temos que continuar prestando atenção.